Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Nas cartas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, assim está escrito: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conformes éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Nesta sexta live, nós vamos aprender a respeito dos frutos do Espírito Santo. Nós já aprendemos a respeito do alimento vivo, que é Yeshua HaMashiach, a respeito do templo. Nós já aprendemos sobre a doutrina fiel, que é a sã doutrina. Nós aprendemos das palavras reveladas a respeito do renascer das águas, quando nós mortificamos o velho homem. E a partir do velho homem mortificado, todas as nossas ações, os frutos de obras, existem o juízo pelas ações. Tanto o homem ímpio, quanto o homem redimido pelo Espírito Santo do Senhor. E ele redimido, ele vai adquirir quem? O Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ele vai ter os dons espirituais. Amados, os dons espirituais é a prova absoluta da existência de Deus. Aquilo que nós podemos ter experiências de fato e, na realidade, nós teremos as provas absolutas. Vejamos, dons, que é os frutos do Espírito Santo. O que significa? Significa a manifestação. E nós, como templos consagrados. E quando você consegue chegar nesse nível, você tem a prova absoluta de Deus na sua vida. Ele fala com você, ele se manifesta em você. Então, hoje, nessa sexta live, em analogia alfa-ômega, no livro da lei, que é o livro da Torá, no livro da graça, que é o Novo Testamento, e também no livro da Revelação. Vamos para mais uma mensagem em alfa-ômega. No livro de Coríntios, nas cartas de Paulo aos Coríntios, ele menciona a respeito dos dons espirituais. Vejamos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Yeshua HaMashiach dentro de nós, fazendo morada. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, veja bem, amados, que opera tudo em todos. Aqui nós estamos falando da onisciência de Deus, da onipresença e da onipotência. A manifestação do Espírito Santo, ela é dada a cada um para o que for útil. Os frutos do Espírito Santo, nos dons, são 9 dons. Mas temos que aprender que o primeiro elemento é o Espírito Santo dentro de nós,
para que tenhamos os dons. Vejamos. Primeiro, palavra da sabedoria. O segundo, palavra da ciência. O terceiro, fé. Sem a fé não podemos fazer nada, né, amados? O quarto, dons de curar. O quinto, milagres. O sexto, profecia. E o sétimo, isso é importante, discernimento de espíritos. O oitavo, variedades de línguas. E o 9, interpretação de línguas. Esses dois, amados, quando nós estamos reunidos no corpo da igreja, os irmãos que têm variedades de línguas e os irmãos que têm interpretação, guiados pelo Espírito Santo, Deus se manifesta e fala conosco. Muitas pessoas são incrédulas quando nós falamos, Deus falou comigo. Deus fala conosco através de várias maneiras, através dos dons, através dos sonhos, e quando estamos reunidos no corpo da igreja, Ele fala conosco. Vejamos agora no livro da Torá. Para conseguir os dons, amados, nós temos que lutar. Porque se você desce as águas do batismo, você tem o Espírito Santo em você, mas você tem que querer. E para você querer, você tem que lutar. Qual é essa luta? Amados, essa luta é mortificar o velho homem, é deixar de fazer as coisas que são nécias, que fazem parte deste mundo. Nós temos que lutar, mortificar o velho homem para ser aptos a recebermos os dons. E assim sucedeu com Jacó. Vejamos, em Gênesis 32, ele luta pela bênção. Jacó, porém, ficou só. Isso é um detalhe importante, irmãos. Às vezes nós temos que ficar só, somente nós com Deus, para termos a intimidade com Ele. E lutou com ele um homem até romper do dia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, amados, que o romper do dia foi porque atravessou uma noite para o dia. A noite é o simbolismo das trevas e o dia da luz. Então, até o romper do dia. Então o homem disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Nessa mudança, amados, Jacó passou a ter uma nova identidade, Israel. Porque lutaste com Deus, porque ele queria a bênção. E com os homens, a respeito das dificuldades terrenas. E prevaleceste. Perseverança, amados. Aqui é a perseverança. Ele prevaleceu na perseverança e recebeu a bênção. Olha que maravilha. Vamos em frente. No livro do Novo Testamento, curioso, né? Pessoal aqui, mas Saulo não lutou na sua conversão, não houve luta. Houve, amados. Saulo estava diante da doutrina que não tinha evoluído. E ele, na luta, no íntimo dele, ele estava servindo a Deus e na luta ele perseguia aquilo que o pessoal chamava de heresia. Mas ele não sabia que ele estava perseguindo a evolução de Yeshua HaMashiach, a sã doutrina. No livro de Atos está registrado o encontro de Saulo com Yeshua HaMashiach. Saulo estava em viagem e na sua viagem, no meio do caminho para Damasco, Saulo encontrou com Yeshua HaMashiach uma luz muito forte
e a voz do Senhor lhe perguntou: Saulo, Saulo. E ele disse: Quem é, Senhor? Ele falou: Eu sou Yeshua HaMashiach, a quem tu persegues. Neste momento, Saulo caiu no chão, cego, e foi direcionado pelo Espírito Santo a esperar uma segunda ordenação na cidade. Então, Deus, Yeshua HaMashiach, usando um servo chamado Ananias, deu ordem a Ananias: vai lá e ora por Saulo. Mas Ananias questionou: Senhor, Senhor, este é o grande perseguidor. Então Deus disse-lhe, porém, o Senhor: vai para Ananias, vai, este é para mim um vaso. Olhe bem, amados, o que está em parênteses. Templo. Vai, este é para mim um vaso escolhido. É um templo. Saulo era um templo. Para levar meu nome perante aos gentios. Para nós. Para os reis e para quem? Os filhos de Israel, amados. Então, naquele momento, Ananias foi orar para Saulo. E assim foi. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Quando Ananias orou, imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas, porque Saulo estava cego. Saulo recuperou a vista, levantando-se, foi batizado com o Espírito Santo. Amados, eu quero que vocês observem um detalhe. Saulo estava na luta, buscava ao Senhor e encontrou. Porém, Saulo estava entre duas doutrinas. Ele estava na doutrina que não tinha evoluído e na doutrina que evoluiu. Ele saiu das trevas para a luz. Ele saiu para a sã doutrina. Então, Saulo saiu das trevas para a luz. E também teve a sua identidade mudada. Passou a se chamar Paulo. Vejamos. O que eu acabei de falar foi algumas das semelhanças entre Jacó, que virou Israel, e Saulo de Tarso, que transformou em Paulo. Nessa analogia alfa-ômega, nós vamos ver 7 semelhanças em analogia alfa-ômega. Vamos ver, curioso. Os dois estavam em viagem. Jacó estava em viagem e transportou toda a sua família, transportou o gado, tudo que ele tinha para o outro lado do rio, além do rio. Porém, amados, a primeira ação de Jacó foi transportar suas 2 mulheres. As 2, que significam doutrinas, foram transportadas para além do rio. Lembra que eu falei que o rio é a palavra revelada? E Jacó ficou só. Então vejamos, Jacó em viagem e Saulo também estava em viagem. Era uma mudança de lugar, era uma transformação. As 2 mulheres de Jacó refere-se a doutrinas. As 2 doutrinas nas quais Saulo também estava entre as 2 doutrinas. O rio, amados, é a palavra. Jacó estava diante do rio, onde lutou. E o curioso é que Saulo de Tarso encontrou o próprio Yeshua HaMashiach. Ele encontrou o próprio Jesus, que é o rio. Então, vejamos também,
O anjo na forma de Deus que lutou com Jacó para Saulo de Tarso era o próprio Senhor, Yeshua HaMashiach. Outra semelhança, Jacó lutou da noite para o dia. Vocês lembram que eu falei de Saulo? Saulo saiu das trevas para a luz, as duas doutrinas. Ele estava entre as duas doutrinas, uma estava nas trevas, não tinha evoluído, e a outra ele saiu para a luz e recebeu o Espírito Santo. Jacó recebeu a bênção, ficou cheio do Espírito Santo. Tanto que na sua coragem, cheio do Espírito Santo, mandou mensageiros para o seu irmão Esaú. E Saulo de Tarso, batizado com o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. Jacó passou a ser Israel e Saulo de Tarso passou a se chamar Paulo. Observaram, amados, as 7 semelhanças entre um Jacó que estava no livro da lei, dos irmãos de Israel, e Saulo de Tarso, romano, que se tornou Paulo, para levar a palavra para os gentios, mas também a evolução para os filhos de Israel. Então, amados, Paulo, cheio do Espírito Santo, nas cartas aos Coríntios, assim ele registrou. Em Efésios 4:30, ele menciona a respeito do selo de Deus, que era o Espírito Santo, o qual ele tinha recebido no encontro com Yeshua HaMashiach. Assim ele disse: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amados, redenção significa mudança. Mudança. Em Apocalipse, no livro da Revelação, fala a respeito do selo. No capítulo 7, versículo 3, dizendo: este era o anjo que descia, sobre as suas asas estava a luz, o selo de Deus. E ele disse: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado com o Espírito Santo nas suas testas os servos do nosso Deus, amados. Nós estamos falando do dia do arrebatamento. E neste dia do grande livramento, só subirá aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, aqueles que estiverem selados pelo Espírito Santo do Senhor. E no dia do arrebatamento é a última transformação, amados. É a última transformação que iremos para a eternidade. Mas este assunto é para a última live de analogia alfa-ômega, o qual nós faremos a seguir. Imperdível. Shalom para os irmãos de Israel. Graça e paz, amados.